Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com 25 vetos o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Governo edita medida provisória que muda a escolha de reitores nas universidades federais. E você vai ver também. Exemplos de solidariedade no Natal. No Rio, Papai Noel que distribui presentes desde os anos 90 para crianças da Zona Norte. Em Belo Horizonte, voluntários organizam uma ceia de Natal para famílias carentes. Na capital paulista, as ações religiosas conjuntas que levam alimento e presentes para milhares de pessoas. No Chile, um incêndio destrói 150 casas na cidade turística de Valparaíso. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 25 vetos o pacote anticrime. A criação do juiz de garantias que desagrada o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi mantida no texto. A decisão sobre os itens que seriam ou não vetados só foi tomada no início desta semana. A maior discussão ficou em torno da criação do chamado juiz de garantias, que não tem o apoio do ministro da Justiça e autor do pacote anticrime, Sérgio Moro. A instituição deste tipo de juízo ganhou força depois que o site The Intercept Brasil divulgou conversas entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Mesmo contrariando Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro não vetou o juiz de garantias. Com isso, os processos criminais passarão a ter 2 juízes. Um deles cuidará da fase inicial da ação e das investigações, mas a sentença caberá ao outro magistrado. Bolsonaro vetou apenas o trecho da lei que estabelecia que o preso deveria ser levado ao juiz de garantias em até 24 horas para uma audiência de custódia. Em nota, o ministro da Justiça afirmou ter pedido para que o presidente vetasse a criação do juízo de garantias. Sérgio Moro argumentou que a nova lei não deixa claro como irá funcionar nas comarcas com apenas um magistrado. Apesar de ter sido contrariado nesse item, Moro afirmou que Bolsonaro acolheu várias outras sugestões dele e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, que ao longo da tramitação da lei se colocou contrária à proposta, comunicou que o importante agora é saber como será feita a regulamentação. Mas o partido Podemos ameaça judicializar a questão. A legenda irá entrar com uma ação de inconstitucionalidade no STF. Um outro item que chamava a atenção foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro: o aumento da pena para crimes contra a honra cometidos pela internet. Também ficou de fora do texto a ampliação da pena para crimes com arma de fogo de uso restrito. Entre os 25 vetos ainda estão a coleta de DNA apenas nos casos de crime doloso praticado contra a vida, liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável e a limitação da prova de captação ambiental de conversas somente para defesa. O presidente justificou que os pontos vetados são inconstitucionais ou contrariam o interesse público. A sanção ao pacote anticrime foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União na noite de ontem. O Congresso Nacional ainda pode derrubar os vetos. O pacote anticrime foi entregue ao Congresso no início do ano pelo ministro Sérgio Moro. Lá tramitou junto com propostas de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Entre as mudanças que passam a valer estão o aumento no tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos e o fim do chamado saidão para condenados por crimes hediondos. Além disso, integrantes de facção condenados por organização criminosa não terão direito à progressão de regime. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera as regras para a escolha de reitores nas universidades e institutos federais de ensino. A medida provisória com as novas diretrizes para a escolha dos reitores das universidades federais foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem.
De acordo com o texto, é obrigatória a realização de consulta à comunidade acadêmica para a formação da lista tríplice, que será submetida ao Ministério da Educação e ao Presidente da República. No entanto, a MP estabelece pesos diferentes para os votos. O corpo docente terá peso de 70%, servidores técnico-administrativos, 15%. Mesmo valor destinado aos votos dos estudantes. O texto deixa claro que a escolha final cabe ao presidente, que não terá a obrigação de respeitar a classificação dos candidatos na eleição. As regras também valem para a escolha dos reitores dos institutos federais de ensino. Atualmente, a prerrogativa da nomeação dos reitores já é do presidente da República. Mas, desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula, em 2003, o indicado era sempre o primeiro nome da lista tríplice. A tradição foi quebrada este ano pelo presidente Jair Bolsonaro. A atitude desagradou as universidades. Por se tratar de medida provisória, as novas regras passam a valer imediatamente. No entanto, se o Congresso Nacional não aprovar o texto em até 120 dias, a MP perde a validade. Uma mulher morreu e várias pessoas se feriram em acidentes com veículos nas últimas horas na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Contagem, uma câmera flagrou quando o motorista tentou ultrapassar um caminhão e perdeu o controle da direção. O carro se chocou contra uma árvore. O acidente foi na madrugada de hoje e deixou 3 jovens feridos, de 16, 21 e 22 anos. Eles foram encaminhados ao hospital da cidade e estão em observação. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava em alta velocidade, não tinha habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e vai ser levado para a delegacia após receber alta. Em Ibirité, outras 2 pessoas se feriram na colisão que envolveu 3 carros, também na madrugada de hoje. Um dos veículos foi lançado contra um poste e ficou destruído. Os feridos foram levados para um hospital da região e as causas do acidente serão investigadas. Ontem, em Betim, uma mulher de 23 anos, passageira de um carro de aplicativo, morreu após o motorista perder o controle da direção e bater no poste. A perícia constatou que os 2 pneus traseiros do carro estavam carecas e que chovia quando houve o acidente. O motorista está internado e ainda não prestou depoimento. E um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou 2 mortos e 6 feridos em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje e matou um adolescente de 16 anos e uma mulher de 20. Eles estavam em uma moto e acabaram colidindo com um carro. O veículo ainda atingiu um ponto de ônibus. 6 pessoas que estavam dentro do carro ficaram feridas e foram levadas para um hospital da região. 2 já tiveram alta e uma delas permanece em estado grave. No Brasil, mais de 50 mil ex-detentos utilizam tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, o equipamento não garante que o condenado cumpra as medidas impostas pela Justiça. Condenado por estupro de vulnerável, o taxista Dalvani Farias disse que apenas deu um beijo numa garota de 12 anos. Mas para a Justiça, é estupro de vulnerável. Sentenciado pelo crime, ele passou a usar tornozeleira eletrônica. Foi beneficiado à liberdade provisória após cumprir 3 anos em regime fechado. De casa ao trabalho, os passos são monitorados 24 horas. Minha rotina é trabalho e casa. Esta tem sido a rotina de cerca de 3.538 presos do regime semiaberto. Eles conseguiram, por determinação da Justiça, a progressão de pena, mas nem todos respeitam as regras. Só este ano, em Rondônia, 254 detentos descumpriram a determinação. Entre eles está um ex-deputado federal condenado pela 2ª turma do STF. A maioria cumpre, uma minoria, talvez menos de 10%, 7%, acaba descumprindo. Em 2018, de acordo com um estudo do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil possuía 51 pessoas utilizando tornozeleira eletrônica. Cerca de 75% delas cumpriam pena por crimes e 20% por medidas cautelares alternativas à prisão. Desse total, 89% eram do sexo masculino e 11% mulheres. Segundo a Secretaria, este ano conseguiu baixar de R$ 600 para R$ 148 o custo com os equipamentos. Outra medida que a instituição pretende adotar é cobrar dos presos pela utilização das tornozeleiras eletrônicas. Já existe em outros estados, a lei que cobra,
E a gente vai também trazer essa ideia para o estado de Rondônia e fazer com que o próprio reeducando, o detento, o preso de justiça, possa pagar pelo uso dessa tornozeleira eletrônica. Bem aceita por crianças e adultos, a capoeira em Macau, na China, mostra que na terra do Kung Fu, a arte marcial brasileira também tem o seu espaço. Você vai ver na reportagem de Marcelo Espíndola. A arte marcial brasileira exportada para a China faz o gosto da criançada. Os exercícios com círculos preparam para a ginga. Contornar a mão do professor aprimora o golpe. Já treinar a música também faz parte para o próximo passo: jogar capoeira na roda. Hayden, de 6 anos, joga com a irmã Piu Piu, de 4 aninhos. O pai incentiva, faz questão de sempre acompanhar os treinos. Aqui os professores todos estão muito focados na segurança das crianças e essa é a parte mais importante. A interação entre o professor e as crianças também é muito forte. Eles fazem as crianças se apaixonarem pela capoeira. Além de exercitar muito e aprender capoeira, essa turminha também recebe noções de português e também tem influência afetuosa do brasileiro. Leva todo o carinho que recebe aqui para casa. O que a gente quer é mostrar que um abraço, que um aperto de mão, um abraço faz muito bem. Um abraço faz muito bem. Então, o que a gente passa aqui não é de tirar eles da cultura deles, é trazer eles para dentro da cultura da capoeira. E se a ideia é incluir, na roda, claro, também tem espaço para as mulheres. Por um dia, todos aqui aprenderam com alguns dos melhores capoeiristas do mundo, como o mestrando Barrãozinho, conhecido mundialmente por introduzir os golpes em campeonatos de artes marciais mistas. E a gente vê capoeiristas, crianças, eu sinto tanta energia, estou feliz em fazer isso, que para mim é uma honra estar aqui. A ação fez parte de um encontro internacional que pela 7ª vez passou por Macau. O evento já criou raízes por aqui e mostrou que na terra do Kung Fu tem muito espaço para a ginga brasileira. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A gente faz uma rápida pausa, voltamos já. A Central de Achados e Perdidos da CPTM recebe inúmeros objetos encontrados nos trens e estações de São Paulo. Desde começo do ano até agora, foram mais de 52 mil itens. 70% são documentos, mas tem coisas também inusitadas. Quase 3 milhões de passageiros circulam todos os dias nas 7 linhas da CPTM. Perder um documento nesse aglomerado de gente até dá para entender. Bijuterias e chaves também. Mas como alguém deixa para trás um carrinho de bebê? As pessoas perdem ou esquecem de tudo. Instrumento musical, capacetes, remédios e até produtos eróticos. A gente também não entende como a pessoa consegue perder, mas estamos aqui para devolver. Tudo vem para a central que fica na estação Barra Funda. Aqui os objetos são cadastrados, separados e depois disso começa a busca para encontrar o proprietário. A tarefa é mais difícil do que parece. Tirando os documentos que têm um nome e um rosto, os outros itens exigem um trabalho de investigação. Como saber, por exemplo, a quem pertence esse drone, ou a maquininha de cartão, ou então a bicicleta? Aí o jeito é esperar o verdadeiro dono aparecer, mas as informações vão ter que bater do dia e local onde o objeto foi encontrado. Dos 52 mil itens encontrados nesse ano, pelo menos 40% voltaram para os donos. E acredite, até dinheiro vem parar no Achados e Perdidos. Nós tivemos aí exemplos, há coisa de uma semana atrás, uma senhora que perdeu uma carteira com R$1.000 e também os documentos, foi entregue a um agente nosso operacional. O agente operacional encaminhou dentro do procedimento para a Central de Achados e Perdidos. Nós entramos em contato com a pessoa e ela veio retirar
ficou muito feliz. Seu Wilson recebeu uma ligação pedindo para retirar o crachá que havia perdido. Tá contente? Tô muito. Eu ia ter que pagar outro, né? Tem que pagar? Pagar, é. Pagar R$20. Graças a Deus, né? Mas que bom, né? Que eu economizei, né? Deixei para outra coisa, né? Já Vitor não teve a mesma sorte. O celular que perdeu pode ter sido roubado. Eu saí do metrô e ainda estava com o aparelho. Na hora que eu cheguei na plataforma para embarcar para Itapevi, já não estava mais no bolso. Mas você não sabe se você perdeu ou foi roubado? É, aí tá a dúvida. Os objetos ficam na central durante 60 dias. Depois são repassados para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Os documentos são encaminhados para os órgãos expedidores e os cartões bancários destruídos. Quem perder alguma coisa nos trens ou estações pode ligar para a central e fazer o registro. Desde a década de 90, um Papai Noel distribui presentes pela zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje ele repetiu o gesto e fez a festa de mais de 200 crianças. É um ritual cumprido com muito capricho. Limachém Xerém começa a se preparar logo cedo. Primeiro a maquiagem, depois a bota preta, a roupa vermelha que pesa mais de 10 quilos, o cinto e, por fim, o gorro. O Papai Noel se prepara fisicamente, né, o ano todo para chegar nessa data, não deixar em falta nenhuma criança. É hora então de subir no veículo Noel, que não é exatamente um trenó, e iniciar a viagem pelas ruas de Realengo, na zona oeste do Rio. Pelo caminho, ele vai distribuindo doce para as crianças e elas ficam encantadas. A parada em frente à Escola Municipal Tasso da Silveira é especial. O bom velhinho faz uma oração para os 12 estudantes assassinados por um ex-aluno em abril de 2011. A triste lembrança dá lugar à alegria quando vem o momento mais aguardado, a distribuição dos presentes. Cerca de 250 crianças juraram que foram bem boazinhas durante o ano. Eu achei muito legal porque eu acho que ele está dando muita alegria para as crianças. Eu acho bem bonito. Cauã não conseguiu esconder a felicidade com o carrinho que ganhou. Eu estou muito feliz que eu ganhei o meu presente. A Flaviane fez questão de levar o filho para conhecer o Papai Noel. Antigamente era minha infância e hoje em dia eu tenho que trazer meu filho para poder participar, para ter uma infância melhor, né? Há 25 anos, Limachém Xerém se veste de Papai Noel e distribui brinquedos para a garotada no dia 25. Em 2018, ele chegou a anunciar que ia se aposentar, mas em razão de uma doença que teve no início deste ano, ele resolveu mais uma vez dar os presentes para agradecer a cura. Não anuncio mais parada, só vou parar quando Deus quiser. Ho, 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 Feliz Natal para todos! Almoço de Natal com a família reunida. Foi o presente para 5.000 pessoas carentes de Belo Horizonte. Elas participaram da tradicional festa no restaurante popular, que é organizada por voluntários. A fila se formou bem cedo. 5.000 pessoas eram esperadas. É um almoço muito especial, muito gostoso. Alegra o meu Natal, deixa ele muito mais feliz. Na cozinha, as panelas a todo vapor indicam que a mesa vai ser farta. No cardápio, frango assado com molho de maçã, com cebola caramelizada, arroz, tutu de feijão, maionese de legumes e salada. A gente está preparando mais de 3 toneladas de alimentos, então é um cardápio bem rico, colorido e diversificado para toda a população. O Gerson é um dos 180 voluntários que fizeram com gosto este almoço de Natal. Então tem 11 anos que eu venho prestar esse trabalho aqui voluntário aqui, a gente vem com muito amor, deixa os amigos e vem para cá. Amor que tempera a refeição. O Jonathan aprovou. O frango tá muito bom, a alimentação é saudável, né? Aqui, ó, olha o prato que eu raspei, gostoso demais. O tempero é ótimo e gostoso. A Ana Cláudia almoçou com a filha, sobrinha, mãe e irmã. Família toda reunida, a melhor coisa que tem, né? E durante o almoço especial, uma visita que veio de longe. Papai Noel chegou carregado de presentes e alegrou ainda mais a festa. O Pedro adorou os presentes. Eu ganhei caixa de bombom e um carrinho, tô feliz demais. Gostou da boneca? Ela é linda. Eu
adorei, Papai Noel, obrigado. Um Natal de paz, um Natal de alegria, de luz, de amor e de energia. É isso que o Papai Noel distribui, é isso que o Papai Noel sente. E você também. Feliz Natal! Em São Paulo, mais exemplos de pessoas que procuraram alegrar o Natal do maior número de pessoas possível. Voluntários realizaram ações solidárias e levaram um pouco de felicidade a comunidades carentes. O dia começou com missa na paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste da capital paulista. A mesa farta no café da manhã foi servida para cerca de 150 pessoas que vivem nas ruas de São Paulo. Não teve como não reparar que entre os organizadores, religiosos de barba e turbante também vieram para ajudar na festa de Natal. A iniciativa partiu do padre Júlio Lancelotti. Apesar de ser numa igreja católica, o café da manhã é oferecido pela comunidade muçulmana como forma de combate à intolerância religiosa e aproximação das religiões através da solidariedade. Temos que ser humanos, irmãos de todos, fraternos e solidários, sem diferença, sem discriminação, sem preconceito. Conviver com as pessoas que mais necessitam, conviver com as pessoas mais oprimidas, é se aproximar de Deus. Em Osasco, na Grande São Paulo, a tradição que começou há 40 anos hoje beneficia cerca de 5.000 pessoas. Dona Emília, 91 anos, veio cedo para pegar uma das cestas de Natal. Era 3h30 da manhã, peguei o primeiro ônibus. Dona Maria se locomove com a ajuda de um andador e não perdeu a oportunidade. Às vezes coisas que a gente falta em casa, às vezes a gente pega alguma coisinha aqui, já ajuda bastante. Apesar da fila grande e do empurra-empurra para ganhar um presentinho de Natal, essa senhora comemora o resultado. Eu estava atrás do meu neto, não tinha ganhado nada ainda. Agora ganhei, mas vou ganhar mais, né? Enquanto crianças e adultos admiravam o menino Jesus, ao meio-dia o almoço já estava pronto. Os voluntários não mediram esforços para servir frango, arroz, macarronada e suco para toda essa gente. A iniciativa é do Dino, com a ajuda dos amigos e familiares. Além das refeições e presentes, a turma ainda recebe um saco de frutas para levar para casa. O primeiro ano foi sanduíche, depois o segundo já começou com 600 almoços, 800, hoje, graças a Deus, é 5.000 almoços. Um gesto de solidariedade que a dona Tereza faz questão de elogiar. Muito lindo esse que ele faz, muitos anos, eu acho muito lindo. Na manhã de Natal, várias pessoas saíram logo cedinho para um mergulho em águas congelantes. É uma prática tradicional em países como Inglaterra e Irlanda. Em Londres, um grupo de corajosos mergulhou no lago do Hyde Park para uma disputa. O evento acontece todo dia 25 de dezembro há 130 anos. Ainda na Inglaterra, na província de Cornualha, outro banho gelado. Centenas de pessoas usaram trajes de banho em pleno inverno para correr e mergulhar no mar. A tradição de nadar na manhã de Natal também reuniu vários adeptos em Dublin, na Irlanda. Teve até fila para entrar no mar e participar do Christmas Swims. Na tradicional mensagem de Natal, o Papa Francisco mencionou os países americanos que passam por agitação social e política, entre eles a Venezuela. Na mensagem de bênção Urbi et Orbi, o pontífice afirmou que existem trevas nos corações humanos, nas relações pessoais e familiares, e em conflitos econômicos, geopolíticos e ecológicos, mas que a luz de Cristo é maior. Ao citar o continente americano, Francisco se referiu às tensões políticas e sociais e comentou a situação da Venezuela. Que o pequeno menino de Belém traga esperança a todo o continente americano, onde um número de nações está experimentando um tempo de agitação social e política. Que ele encoraje o amado povo venezuelano e assegure que recebam a ajuda que precisam. O Papa elogiou os esforços de quem luta para alcançar a justiça e a reconciliação no continente americano. Que ele abençoe os esforços dos que não poupam esforço para promover a justiça
justiça e a reconciliação. E ainda citou os conflitos no Líbano, Síria, Ucrânia e Iraque, lembrando daqueles que são perseguidos por sua fé ou vítimas de ataques extremistas. Bom pranzo natalício e arrivederci. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos, apresentados pela jornalista Érica Reis, são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. O Nordeste é um dos principais destinos dos turistas no verão. E Olinda, patrimônio da humanidade, um dos lugares mais procurados. Depois de um ano intenso, que tal curtir as férias num lugar que reúne cultura, gastronomia da boa e mar? Nossa equipe não precisou pensar muito para escolher Olinda. A cidade patrimônio que respira carnaval o ano todo já está de portas abertas para receber centenas de turistas neste verão. Mas para passear por essas ladeiras antes, é bom forrar o estômago. Ou em bom pernambuquês, o bucho. No Alto da Sé, 43 tapioqueiras preparam a iguaria que é tão a cara de Olinda, mas tão a cara, que virou patrimônio cultural e imaterial da cidade. Goma de mandioca, coco fresco ralado e uma infinidade de ingredientes para agradar os turistas. Dona Cláudia capricha no recheio. A saguada pede camarão, carne de sol, o charque, o frango. Igrejas seculares e artesanato inspirado em tudo que faz parte da cultura pernambucana. Trio Pé de Serra e outras imagens feitas em barro. Se você está turistando em Olinda, reserve espaço na mala para levar de lembrança uma sombrinha de frevo. Márcia veio de Minas Gerais. Eu ainda brinquei com meu marido que se no ensino fundamental eu já tivesse conhecido Olinda, eu ia gostar mais de história. Esse comerciante indica levar para alguém um doce que tem tudo a ver com Pernambuco. O turista vem procurar muito o bolo de rolo, que é típico do Nordeste, e a castanha de caju, muito procurado. E para concluir a lista do que fazer na cidade patrimônio, o passeio tem que acabar em frevo. O interesse de jovens empreendedores trouxe vida a um antigo mercado de Belo Horizonte. O prédio, em estilo modernista, passou por uma revitalização, ganhou milhares de frequentadores e se tornou um templo de preservação da cultura mineira. Durante muito tempo, essa construção de 1960 ficou esquecida no centro da capital mineira. Vazio. Goteiras, infraestrutura, precariedade. A ideia de fazer um resgate histórico do prédio foi colocada em prática há pouco mais de um ano. A revitalização atraiu novos empreendedores. O movimento começou com uma distribuidora de bebidas e um restaurante e rapidamente ganhou força. Tem cultura misturado com gastronomia, com gente bonita. O lugar aqui é maravilhoso. O espaço tem também lojas de artesanato, brechós, galerias de arte e, é claro, vários barzinhos. Eduardo abriu esta casa de massas há 9 dias. Está incrível, superou todas as nossas expectativas, tudo é novidade. Esta loja foi inaugurada há 8 meses. Aqui, os clientes encontram dezenas de produtos e opções de presentes. Lembranças marcantes de Minas Gerais e Belo Horizonte, como esta caneca, por exemplo, onde o tradicional pão de queijo virou personagem. O pão de queijo a gente sabe que é uma referência da cultura mineira e de Belo Horizonte. Então nós criamos ele junto com um ilustrador da cidade, Thiago Mormino, que está sendo o maior sucesso, o Afonso Pão de Queijo. Outro detalhe que chama a atenção é o aspecto rústico do prédio, totalmente preservado. Durante a reforma, os donos desta choperia ficaram impressionados com algumas relíquias do século passado. Na hora de quebrar, a gente descobriu, quase arqueologicamente, que tinha taco de madeira nobre, azulejos portugueses dos anos 50. 95% são peças originais que a gente conseguiu, felizmente, preservar. Certeza mesmo é que de um ano para cá, o Mercado Novo de Belo Horizonte se transformou. Deixou de ser referência apenas por causa do grande número de gráficas e ganhou milhares de novos frequentadores. Agora, a maior preocupação no prédio é preservar a cultura mineira. Delícia, bom demais. Juntou comida boa, ambiente bom, alegria, música deliciosa, muito mineiro. Cadinho de coisa boa.
E no coração do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal encanta cariocas e turistas, não só pela beleza da arquitetura, mas também pela história de 110 anos. Ficou curioso? Então vale a pena a visita. O prédio está de portas abertas ao público. Inaugurado em 14 de julho de 1909, o Teatro Municipal é considerado uma joia no centro do Rio de Janeiro. Um dos mais belos prédios da cidade e uma das principais casas de espetáculos do país. Lugar que guarda luxo, histórias e que vale a pena conhecer de pertinho. Nossa visita começa pelo subsolo, no antigo restaurante, onde hoje funciona um charmoso café. Nas paredes decoradas e colunas esculpidas, um pouco de história, que nos leva ao Salão das 100 Colunas do Palácio de Dario I, em Persépolis, antiga capital do Império Persa. O Brasil teve muitas influências, não só uma, e daqui tem a mistura de tudo. Daí é muito legal a gente ver isso dentro de um só lugar. Entre as décadas de 1930 e 1970, o Teatro Municipal promovia grandes bailes de carnaval. Políticos, artistas, personalidades da época desfilavam por essa imponente escadaria até chegarem ao balcão nobre e ao salão de espetáculos. E era um baile que era para um público mais elitizado, mas mobilizava a cidade de alguma maneira, porque a aglomeração de pessoas aqui na frente era muito grande. Então os populares paravam aqui para ver essa circulação das fantasias e das pessoas que frequentavam esses bailes. O passeio continua pela sala de espetáculos, com uma plateia que comporta até 2.200 pessoas e um palco que já recebeu grandes companhias de ópera e dança. Antes de nos despedirmos, uma paradinha no foyer. É aqui que fica o piano de 1902, que pertenceu a Chiquinha Gonzaga. Uma oportunidade que o visitante não pode perder. Não imaginava que era assim, uma coisa tão brilhante como foi, né? Eu fiquei extasiado por ver tanta informação, tanto conteúdo, né? E remontar toda a história, né? Sete cães atacaram um menino de 10 anos hoje no bairro de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. A repórter Caroline Nequirito tem mais informações. De acordo com a Polícia Militar, o garoto pulou este muro para pegar uma pipa que caiu dentro do terreno. Assim que entrou, Luiz Fernando Teixeira foi atacado por 7 cães. 3 animais tiveram de ser sacrificados na hora, durante a tentativa de resgate da criança, que não resistiu e morreu no local. Muito abalada, a mãe do menino afirmou que até o momento ninguém fez contato com a família. Eu achava que ele estava brincando na frente da casa lá, dos amigos da gente. Então, eu nem sonhava que ele vinha para aqui. Se ele falasse para mim que vinha, eu não ia deixar, porque eu nunca deixo ele sair sozinho. Ele é sempre do meu lado. Eu volto com vocês aí na redação, Salete Augusto. Obrigada. Os 4 rapazes que passavam pelo local tentaram ajudar a criança, mas não conseguiram. Um deles, inclusive, ficou ferido e teve de ser levado para o hospital. Ele recebeu curativos, tomou a vacina antitetânica e foi liberado. Segundo os moradores, o terreno pertence a uma empresa de ônibus inativa, mas nenhum representante foi localizado até agora para comentar esse lastimável caso. Subiu para 27 o número de mortos em um acidente de ônibus na ilha de Sumatra, na Indonésia. O veículo teve uma falha mecânica, saiu da pista e despencou de um barranco com 150 metros. Ele caiu em um rio de correnteza forte, o que dificultou o trabalho do resgate. Socorristas continuam no local, tentando salvar passageiros que estão presos às ferragens. Pelo menos 10 já foram resgatados, com ferimentos, e não correm risco de morrer. Um incêndio florestal destruiu pelo menos 150 casas em Valparaíso, cidade turística no litoral chileno. Dezenas de moradores foram forçados a deixar a região às pressas. A fumaça densa cobriu quase todo o céu do município.
Após várias horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Autoridades descartaram a hipótese de incêndio criminoso. A partir do ano que vem, o transporte público em Luxemburgo será gratuito. Uma medida pioneira de um dos menores e mais ricos países do mundo. Quem conta os detalhes é o correspondente Peterson Isidoro. Assim que desembarcamos na capital do país, já é possível reparar um contraste marcante. Os vales e as construções da Idade Média, que ainda estão de pé, se misturam com prédios modernos, sedes de algumas das instituições financeiras mais ricas do planeta. Luxemburgo fica no coração da Europa e tem a maior renda per capita do mundo. Seu território perde para a menor cidade do Brasil. E a população é praticamente a mesma de Cuiabá. Só que viver nas principais cidades de Luxemburgo vem se tornando um tormento quando o assunto é trânsito. Além da população local, cerca de 400 mil pessoas atravessam as fronteiras todos os dias. Quase todo cidadão em Luxemburgo tem um carro. Os ônibus, por exemplo, ficam assim vazios, até mesmo nos horários de rush. Aqui em Luxemburgo, pessoas com mais de 60 anos e crianças e jovens de até 20 que estejam estudando ou não podem viajar gratuitamente em ônibus, trens e nos elétricos, o chamado metrô de superfície, como aquele. A decisão começou a valer desde agosto do ano passado e o governo quer, com isso, estimular essa nova geração a trocar o primeiro carro pelo uso do transporte público. Mas o governo foi além e confirmou que a partir de março de 2020, ninguém vai mais pagar nada para andar de transporte público no país. O economista Ricardo Torres mora e trabalha há 5 anos em Luxemburgo. Pedimos que ele conversasse com alguns moradores sobre o fim da cobrança das tarifas. É uma decisão magnífica. Primeiro, pela economia que vamos ter. E depois, olhando as vantagens para a preservação do meio ambiente. A romena Adriana, que trabalha na capital, já fez as contas. Vou economizar 60 euros logo de cara. É muito bom, eu estou muito feliz. A Sara, que é portuguesa e vive há 2 anos em Luxemburgo, além da economia, vê outra vantagem. E o turismo, sim, os turistas que passam cá algumas horas no Luxemburgo, que costumam viajar ao centro da Europa, vão ter a capacidade de 1 hora, 2 horas, visitar outras partes do país e conhecer melhor o Luxemburgo, sim, gratuitamente. Com a medida, o governo vai repassar cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a 180 milhões de reais, para as empresas de transporte público. Para o Ricardo, uma decisão acertada. A medida de fazer o transporte público gratuito não é populista porque não é uma questão de renda o nosso problema, diferentemente de São Paulo, diferentemente do Brasil. Aqui é uma questão muito mais ecológica, ambiental. Peterson Isidoro, de Luxemburgo, para o Rede TV News. E mesmo no dia de Natal, pequenos grupos continuaram os protestos pró-democracia em Hong Kong. Ativistas usaram gorros e roupas que remetem ao Papai Noel para marchar dentro de um shopping da ilha chinesa. Nas ruas, houve correria e policiais que tentavam dispersar uma manifestação não autorizada. Nenhum número oficial de pessoas feridas ou detidas foi divulgado. Os protestos contra o executivo da região semi-autônoma começaram há 6 meses. Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, irão se encontrar numa cerimônia para a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os 2 países. A informação, que partiu de Donald Trump, foi confirmada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores chinês. A data do evento ainda não está marcada. O acordo deve encerrar a guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo. Os alunos de 15 anos da China são os melhores do mundo, seguidos de Singapura e de outras 2 regiões chinesas. Macau está em 3º lugar e Hong Kong em 4º. Esses são os mais recentes resultados do PISA, o ranking mundial da educação da OCDE. Acompanhe na reportagem do nosso correspondente, Marcelo Espíndola.
Estes alunos de Macau são os terceiros melhores no ranking mundial nas áreas de matemática, ciências e literatura. Esta região chinesa semi-autônoma, com leis próprias e administração diferente de Pequim, tem na valorização ao professor um dos principais pilares do avanço no ensino. O professor recebe, em média, por mês, o equivalente a R$20 mil. Macau ainda tem uma lei que obriga as escolas a destinarem 70% da receita ao salário de quem ensina. Segundo a subdiretora dos Serviços de Educação e Juventude, o governo também financia cursos de aperfeiçoamento em outros países para o educador. Temos dado treinamento aos professores para eles saberem como uma criança pode ter interesse em aprender. O professor também utiliza diferentes métodos que fazem com que a aula fique mais interessante. Eles também organizam atividades fora da escola, para os alunos desenvolverem mais habilidades e melhor comunicação. A tecnologia é presente em todas as salas. O professor comanda o quadro do tablet. Pelos alunos mais novos, ele é representado de forma artesanal, em bonecos de gesso. Este profissional do ensino tem grande prestígio e respeito dos estudantes. Xingar um professor por aqui está completamente fora de cogitação. Quase 90% das escolas são particulares e os ensinos fundamental e médio são pagos pelo governo a todos os alunos, que também recebem o subsídio para a compra de material escolar, e o estudante que apresenta baixo desempenho recebe um tratamento especial. Nós damos aula de reforço para quem tem baixo desempenho e identificamos a habilidade dele. Por exemplo, um aluno pode não ser bom em matemática, mas ser bom em música ou em educação física. Nós desenvolvemos essa habilidade e o aluno ganha mais confiança e motivação para os estudos. Para os alunos chineses, o uniforme é tradicional, com gravata para os meninos e meninas. As escolas, como a Senkong Shoigong, conservam as salas antigas, que por si só dão uma aula de história, com móveis típicos, porcelanas que remontam às passadas dinastias, tudo sob os olhares dos guerreiros de terracota. E quando o assunto é educação, essa é uma das escolas que mais se destaca. Os alunos aqui da escola portuguesa obtiveram um desempenho acima da média em Macau em literatura e ciências. E é um colégio que representa bem a característica peculiar desta antiga colônia de Portugal. Mostra que o convívio entre o português e o chinês começa na sala de aula. E se matemática não foi a melhor nota agora, se depender da preferência de alguns alunos, tem tudo para ser destaque também no próximo teste. Gosto, é uma disciplina, se houver muito estudo é muito fácil e que também tem muitas saídas, e essa é uma das razões pela qual eu gosto de matemática. Acho que a matemática, pronto, é o que explica todas as coisas em tudo, no universo no geral. O convívio harmonioso é outro fator que cooperou para Macau ter alcançado a elevada posição no ranking. Foi criado um grupo com o objetivo de trabalhar a felicidade dos alunos, com conselheiros que cuidam da parte psicológica, campanhas constantes de prevenção ao bullying, que envolvem inclusive os pais, tudo para melhorar o ambiente escolar e para que o aprender seja divertido e estimulante. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A Universidade Estadual do Maranhão guarda hoje a maior coleção de insetos do Nordeste. Esses corredores apertados nos levam a um tesouro da fauna brasileira. Estamos diante da maior coleção de insetos do Nordeste e uma das maiores do Brasil. Nessas gavetas estão guardados bichos de todas as formas e tamanhos. Muitos bastante famosos, outros desconhecidos até pela ciência. Eles fazem parte da coleção zoológica da Universidade Estadual do Maranhão, com sede em Caxias, que é referência para muitos estudantes e pesquisadores do país. Aqui somos recebidos por uma das guardiãs dessa riqueza da biodiversidade brasileira. A importância da coleção para a ciência é infinita, né?
porque afinal de contas nós todo dia estamos descobrindo que aqui nós temos novas espécies de lugares que nós coletamos há 10 anos atrás e que se nós voltarmos hoje lá, talvez a gente não consiga encontrar o mesmo material. E esse material só está guardado aqui dentro. O acervo conta com várias unidades de insetos. Cada exemplar possui características do local em que foram capturados e viram objetos de estudos. Entendendo como que é a biodiversidade dos insetos, a gente entende qual a dinâmica no futuro das plantas. E o estudo disso é primordial para que a gente consiga entender em que passos nós estamos caminhando e onde é que nós vamos chegar. Estima-se que haja, na natureza, de 5 a 10 milhões de espécies de insetos diferentes, mas apenas 1% são conhecidos cientificamente. Esse laboratório já revelou à humanidade inúmeras descobertas. Alice pode estar diante de um novo gênero de mosca, uma das menores do mundo. Ela é uma provável espécie nova, tá? E para esse processo de confirmação se ela é ou não é uma espécie nova, nós fazemos uma comparação com as espécies que tem escrita dessa família e desse gênero. 19 alunos de biologia se revezam nos trabalhos. Uma oportunidade única poder estar fazendo parte da equipe do laboratório, pois vai garantir que eu tenha uma boa formação aqui no meu curso. Cuidar de todo esse patrimônio tem um preço. Custos que geralmente saem dos bolsos dos criadores da coleção. O medo aqui é perder os mais de 22 anos de estudos. A solução seria criar o Museu do Inseto. A coleção só aumenta, cada dia que passa nós temos mais espécimes que nós coletamos e que nós recebemos de outros pesquisadores que não têm coleção lá na sua região e a gente tem um espaço limitado. Então a gente precisa do triplo de espaço que tem aqui, inclusive para prestar um serviço à comunidade, de informar o que nós temos, né? Uma exposição no Rio de Janeiro conta um pouco da história do Egito. A cultura e a relação com o eterno não são os únicos aspectos fascinantes dessa civilização. Os egípcios também impressionam pelo alto grau de conhecimento científico que alcançaram. Os egípcios eles já conheciam e já utilizavam conhecimentos de engenharia, astronomia, matemática, química, física. Isso daí acaba trazendo fascínio porque aconteceu há 4.000 anos atrás e muitos desses conhecimentos eles acabam sendo utilizados até hoje. E foi com todo esse conhecimento unido à religião. Obrigado, Tony Vendramini. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Até amanhã.